E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flânoli. O Congresso Nacional adiou a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 37, que limita a atuação do Ministério Público e confere à polícia exclusividade nas investigações criminais. Para falar sobre o significado dessa decisão, hoje recebemos o promotor de justiça, Roberto Liviano, que é coordenador nacional da campanha Não à PEC 37, promovida pelo movimento do Ministério Público Democrático. Muito obrigado, doutor Roberto, por estar conosco. O Ministério Público respira aliviado com esse adiamento da votação da PEC 37? É natural, Maria Lídia, que se a PEC fosse colocada em votação na quarta-feira e fosse aprovada, que é uma das hipóteses, isso seria desastroso para o Brasil, né? Até porque hoje, no mundo, apenas Uganda, Quênia e Indonésia proíbem o Ministério Público de investigar crimes. Isso significaria colocar o Brasil neste grupo em que a impunidade, infelizmente, é a regra. Sob esse ponto de vista, é positivo que nós não tenhamos essa apreciação na próxima quarta-feira. Mas eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, e o povo está dizendo isso nas ruas, que a PEC 37 é nociva para o país. Quando se faz uma lei, ela tem que ser boa, criar algo de positivo. A PEC 37 não constrói nada de bom para o povo brasileiro. Nessas manifestações apareceram muitos cartazes, não à PEC 37. Acredita que esse tipo de pressão que também estava nas ruas sensibilizou os parlamentares e provocou de alguma forma também esse adiamento? Maria Lídia, eu sou uma pessoa que acredita muito na democracia, nos valores da democracia. Aliás, eu louvo o parlamento brasileiro. Se o Ministério Público tem as atribuições que tem, deve isso ao parlamento, eu tenho certeza que os nossos parlamentares serão sensíveis a esta voz da sociedade que está incomodada com a impunidade, que está incomodada com a desproteção que pode surgir a partir dessa situação em que crimes graves, crimes econômicos, crimes tributários podem ficar impunes. Os crimes contra os direitos humanos no Brasil são investigados pelo Ministério Público, né? Isso não é bom. Quando o senhor fala dessa impunidade, eu tive a informação que se essa PEC 37 for aprovada, os processos por crimes tributários, como o senhor falou, contra a administração pública, cujas provas o Ministério Público é que arrolou, que investigou, que esses processos seriam anulados se os advogados, pedirem dos clientes. E tudo isso em função de uma lei, que é o princípio da retroação da lei mais benigna. É possível que isso aconteça? Sem dúvida que é possível, porque se cria uma situação, cria-se um precedente que os advogados podem alegar que as provas que foram colhidas até agora, elas foram colhidas de maneira indevida e podem postular a anulação destas condenações. Portanto, isso gera também uma situação de insegurança jurídica. Mas não é só isso, Maria Lídia. Fala-se muito do Ministério Público estar impedido de investigar e a PEC traz esta consequência, mas não é só isso. Ao se falar em monopólio da investigação criminal, isso significa que a imprensa não pode mais investigar na atividade investigativa de apurar fatos. Significa que um parlamentar numa CPI, quando se depara com um crime, ele não pode mais prosseguir nas investigações, ele tem que fazer um BO e chamar o delegado. Quando ocorrer um crime militar, o delegado de polícia tem que invadir o quartel para apurar crime militar. Mas isso é um aí é absurdo. que entra também uma curiosidade. Sim. Tanto a polícia, como o Ministério Público, como o Judiciário, com muita frequência, justificam a morosidade das investigações, do andamento, dos processos, e em função de carência de pessoal, de dificuldades operacionais. Sim. Se o Ministério Público investiga, se numa CPI os parlamentares investigam, tudo isso não é complementar, não ajuda o processo, não ajuda o combate ao crime no país? Sem sombra de dúvida, Maria Lídia, nós precisamos fortalecer as instituições que têm atribuições de controle. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos há 17 agências de investigação e elas investigam simultaneamente. Nós precisamos de um Banco Central forte, das controladorias fortes, das corregedorias, todo mundo. E o Ministério Público não é contra a polícia. Nós queremos a polícia forte, valorizada, bem remunerada e queremos continuar investigando ao lado da polícia, sem monopólio. Mas a polícia está dizendo uma coisa, que não tem nada a ver a luta contra a corrupção,
que o Ministério Público estaria argumentando que é isso que eles querem, acabar com a luta contra a corrupção, ficando com a prerrogativa da investigação, que isso induz a erro. O Ministério Público está induzindo a erro? Não, de maneira nenhuma. O Ministério Público age com absoluta lealdade, Maria Lídia. Fala-se que não se pode, a mesma pessoa que investiga, propor ação, acusar. Esse é um raciocínio que é incorreto. O promotor é promotor de justiça e não de acusação. Eu, quando me deparo com uma situação em que eu vejo que a pessoa é inocente, eu sou o primeiro a pedir absolvição. O promotor pode pedir absolvição. E o promotor pode fazer uma acusação sem depender do inquérito da polícia. Eu posso me basear em documentos, eu posso me basear nas conclusões de uma CPI. Portanto, eu não dependo como algo imprescindível do trabalho investigatório da polícia. Não é razoável que o promotor, que é o destinatário da prova, não possa complementá-la diretamente, já que ele é que tem que se convencer em relação àquele fato. Então, o Ministério Público tem uma folha de serviços à sociedade brasileira, vem cumprindo o seu papel e nós queremos continuar trabalhando ao lado da polícia. E vão continuar mobilizados, mesmo com esse adiamento e nessas manifestações que a gente acredita até que possam prosseguir, pelo que estão anunciando, acha que essa PEC 37 vai ter suporte na sociedade? Está havendo um retorno? Para encerrar. Maria Lídia, eu estive em Brasília durante todo esse mês de junho e eu percebo que os parlamentares estão cada dia mais sensíveis em relação à gravidade desta situação. Não ouço falar mais de sim à PEC 37. Há uma preocupação, a sociedade está mobilizada, estes movimentos são iniciativas espontâneas, os promotores como cidadãos podem, devem participar, mas eu percebo que a sociedade está cada vez mais consciente, isto é gratificante porque é um sinal do amadurecimento, da solidificação da democracia no Brasil. As manifestações são pacíficas, ordeiras, os atos de vandalismo são exceção e devem ser punidos. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Estela.